poder, porque essa igreja ora com fé. Não tem doença que resiste, em nome de Jesus de Nazaré. A que grande alegria esta igreja vai vencer, quando ela está orando, Deus derrama o seu poder. Oh, que grande alegria esta igreja vai vencer, quando ela está orando, Deus derrama o seu poder. A paz do Senhor, Brasil, a paz do Senhor, irmãos e irmãs de todo o globo terrestre. Mais uma vez, quem vos cumprimenta sou eu, teu irmão em Cristo, pastor Eduardo Santos. Aliás, pastor e fundador da Igreja Revelada, da Igreja da Última Hora, Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Irmãos e irmãs, quero contar aqui uma experiência que eu tenho quando os irmãos ou irmãs estão fazendo uma prova por revelação. Irmãos, tremenda luta é travada nessa prova. Atenção a você que ora por revelação, você que não ora ainda. Preste atenção o que é que acontece, que aqui nós temos o costume de, numa reunião ou uma ocasião especial, fazer prova com Deus, se Deus revela aos vasos deles da IPFD. É a nossa Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Quando os irmãos vão fazer a prova, quando começa ali a chamar as pessoas, eu começo a ver legiões e legiões de demônios. Muitos ficam falando no ouvido dos irmãos, das irmãs, coisas assim. Você não consegue. O grande Deus não te revela. É mentira. Se você mentir, você vai para o inferno. Deus não fala nada com você. Tira isso da sua cabeça. Você não nasceu para isso. E começa a soprar coisas nos ouvidos. Eu vejo setas como se fossem flechas na cabeça, em direção à cabeça dos irmãos. E quando os irmãos vão se aproximando, que pega o microfone, que vai fazer a prova, aí os demônios ficam agitados, e eles se agitam muito e falam coisas no ouvido daquela pessoa, outros já estão falando no ouvido daquele outros lá, e até tentam confundir os vasos que já oram por revelação também. Então ele tenta de tudo, um desespero total, uma coisa infernal mesmo. Aí você pergunta por quê? Que o diabo não quer que as pessoas orem por revelação, claro, quando é vaso de Deus que anda na doutrina. Você aí que anda pintando os lábios, que Deus te revela, revela nada, isso é uma carnal. Deus revela para aquele que tem o verdadeiro Espírito Santo na vida. Só tem esse espírito quem está na doutrina de corpo, alma e espírito. Então preste atenção, meus irmãos. Por que ele fica desesperado? Porque é uma ferramenta, mais uma ferramenta que nós vamos usar para a honra e a glória de Deus. Então ali vai ser revelada a macumba, vai ser revelado o laço de morte, e Deus vai livrar, vai guardar. Amém? Então esse dom é muito importante, e o diabo não quer que você entregue ele ao poder dele, o plano dele, destruir a família. Então, o Satanás ele anda em total desespero para quem ora por revelação. É por isso que você tem que orar por revelação. Ô, pastor da IPFD, membros, você tem que fazer a prova, você tem que estar orando por revelação. Então, é uma luta terrível. E quando as pessoas vão lá e não conseguem, desiste, algo assim, não consegue passar a prova, aí ele abraça, ele passa a patinha dele assim do lado dos irmãos e vão acompanhando. Mas pastor, eu sou crente, o diabo pode isso, Deus permite, igreja, e vai acompanhando até no banco, e fica aí, você não é para isso. E começa a lutar contra aqueles outros. Aquele que já derrotou aquele irmão, ou aquela irmã que não conseguiu, ele vai lá e luta com aquela pessoa lá, junta para ajudar. E quando a pessoa passa, é uma tremenda raiva que ele fica, ele xinga e diz que não vai desistir. Porque quando você passa na prova por revelação, no decorrer dos dias, dos anos, ele continua lutando da mesma forma, porque ele não quer que seja revelado as coisas erradas que ele fez. Então, meu irmão, minha irmã, firme, você tem o dom, você realmente Deus revela por ser intermédio, tem certeza? É Deus mesmo, você está na doutrina mesmo, não está com raiva de ninguém, não está com rancor, está orando e jejuando constante, tem amor pelas almas, então Deus te revela. Tem o dom, tem certeza? Deus te revela. Então tem que ser Deus. Então o diabo luta antes e luta depois. Irmãos, eu fico ali, tem hora que eu me assusto.
Como o bicho é audacioso. E Deus permite, irmão. Tudo é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então tenha fé. Tem gente que tem visão. Tem gente que ouve o Senhor falar. Tem gente que é do abrir da boca o dom. E o dom aperfeiçoa a cada tempo que passa. E você que tem um dom de revelação, você tem que jejuar por esse dom. Jejue e ore por esses dons. Aliás, por todos os dons que você tem, da palavra, de discernimento de espírito, dom de libertação. Você tem que orar e jejuar constante por esses dons. Então tá aí, irmãos, é isso que eu vejo. O desespero do diabo. Ele grita, ele espragueja, ele fala para a pessoa desistir. Eu vejo os irmãos, às vezes eu vejo a revelação chegando. A forma de um homem de branco entregando a revelação, até entrega. E de repente o diabo fica furioso para a pessoa não ter fé de abrir a boca. Portanto, irmãos e irmãs que vão orar por revelação, vão fazer a prova, firme. Você está correto com Deus, você está na doutrina, Deus te deu o dom. Então vá lá, abre a boca sem medo, envergonha Satanás. Você precisa de ver a alegria dele quando as pessoas não conseguem e o desespero dele. E, inclusive, alguns até ouço ele dizer, não, passou. Agora eu vou sofrer castigo lá. Quer dizer, lá no inferno, porque eu não consegui fazer isso aí desistir. Só que ele continua lutando, volta a repetir. Ele continua lutando depois. Então tá aí, é isso que eu vejo lá. Hoje é terrível, irmão. Eu até vou pedir a Deus que mostre para mais alguns irmãos lá, para eles verem o desespero do diabo. Porque se você passar na prova e continuar orando por revelação, vai ser desfeito toda a obra do mal por intermédio de tua boca, pela revelação. A doença vai embora quando o pastor estende a mão. Esta igreja abençoada porque vive em oração. Oh, que grande alegria, esta igreja vai vencer.